início ao nosso culto. Convido os irmãos que estão fora do templo que possam estar entrando. Nesse momento a gente vai estar orando, consagrando o nosso culto ao Senhor. Feche seus olhos. Deus eterno, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigada, Deus, pelos teus servos aqui na tua casa, Senhor Jesus. Obrigada porque até aqui o Senhor nos trouxe, Pai de amor. Pai, nesse momento nós queremos te pedir, toma a direção neste culto, Senhor. Tu tens liberdade aqui nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos te pedir que toda ação maligna, Pai, todo impedimento, tudo que Satanás tem levantado, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que cadeias caiam por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento estar tomando as mentes, levando as mentes cativas ao Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Que nesse momento, Pai de amor, os corações estejam sensíveis, que eles possam estar permeáveis, Senhor Jesus, para que a Tua palavra possa entrar, Senhor, e trazer mudança, transformação, Pai de amor. Pai, Tu tens liberdade nesse lugar, passeia, Senhor, nesse meio, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus. Nós queremos sentir a Tua presença aqui neste lugar, Pai. E da forma que nós entramos, ó Pai, nós não queremos sair daqui, Senhor. Mas queremos sair cheios da Tua presença, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Toma esse culto, toma a direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convidar a igreja possa colocar de pé para louvarmos. Aqueles que têm condição possam estar se colocando de pé. Convidar os irmãos que estejam fechando seus olhos nesse momento para adorarmos juntos, para adorarmos em comunhão, que estejam colocando seus corações como altar para o Senhor, como altar de adoração, que esteja silenciando todas as vozes, tudo que está lá fora, tudo que te espera lá fora, agora deixa lá do lado de fora. Faça com que seu coração seja apenas preparado para adorar o Senhor, preparado para ser o templo, preparado para ser o altar de sacrifício, viu? Oferecer a sua vida completa. Se há algo a ser liberta ainda para que isso aconteça, coloque à disposição do seu coração e o Senhor irá libertar nesse momento. Se grilhões precisam ser quebrados para que você oferte completamente a sua vida no altar do Senhor, coloque agora à disposição do Espírito Santo, estará fazendo o seu trabalho. Mas não deixe essa oportunidade passar. Atente-se, a nossa vida é somente para Cristo e nada mais. Oh,
capítulo 12 também, mas agora do versículo 9 ao versículo 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe os nossos que nos sofrem. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios a seus próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você não porá brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Pode se sentar. Nesse momento a gente vai ter a dedicação de dízimos e ofertas. Os irmãos que estiverem preparados podem trazer. Eu convido a juventude. Vai estar louvando ao Senhor.
que suas orações estarem lembrando da vida desses adolescentes, dos jovens. E nesse momento a gente vai estar orando pelos dízimos e ofertas, mas eu quero perguntar se tem algum aniversariante dessa semana. Tem alguém que faz aniversário de casamento? Não? Então vou convidar a irmã Sandra, que possa estar orando pelos dízimos e ofertas e pela vida dos jovens e adolescentes aqui da casa do Senhor. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu. Graças te damos por estar aqui na tua casa nesta noite, neste culto maravilhoso, Senhor, que é o culto de louvor a ti, ó Pai. Ó Deus, já neste momento venho agradecer os dízimos e ofertas que foram entregues na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar nos orientando, ó Pai, nos ajudando, Senhor, a honrar os compromissos financeiros da tua casa, Senhor. Ó Deus, amor, que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos também que não puderam entregar, os seus sábios motivos. Que seja abençoado da mesma forma, Senhor. Agora eu venho te pedir também pela vida dos teus jovens, ó Pai, da tua casa, pelas crianças, ó Pai, que eles possam estar tendo crescimento espiritual também, Senhor. Sabemos que são tão pequeninos, ó Pai, mas nós sabemos que essa palavra, Senhor, que este louvor já está penetrado no coração e na mente dos pequeninos, ó Pai. E que os jovens também possam, Senhor, estar focados, Senhor, no Senhor, saber que o Senhor é o único caminho de nossas vidas, ó Pai. Seja com cada um jovem, Senhor, seja com o ministério dos adolescentes, ó Pai, seja com aqueles que estão na direção dos adolescentes, ó Pai, que o Senhor possa estar dando sabedoria a eles, ó Pai, vinda dos altos céus, de como dizer a tua palavra para eles, ó Pai. Seja, ó Pai, com o culto desta noite, que todo louvor, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Abençoa, Senhor, a tua serva que está à frente deste trabalho na noite, ó Pai. Que tudo que há de acontecer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Essas bênçãos que eu lhe peço, agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento vamos realizar um momento de oração. Em Efésios capítulo 4, versículo 23 e versículo 24, diz assim: E vós renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nesse momento eu quero convidar a irmã Francis para estar orando por uma genuína renovação mental e emocional. Ó Deus, aqui estamos em tua presença, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque temos essa linda e rica oportunidade de estarmos na tua casa, Pai. E porque podemos, Senhor, falar do teu amor, falar que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Nesse momento, ó Deus, eu quero colocar a tua igreja em tuas mãos, ó Pai. Sabemos que a guerra é muito grande, as batalhas, Senhor, são imensas, vêm como ondas, Senhor, para nos destruir. Mas maior é o Senhor que está conosco, Pai. Que o Senhor venha agora, Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha nos renovar nesta noite, Pai. E que todo impedimento, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, seja derrotado agora, que caia por terra agora, tudo aquilo que vem para impedir a ação do teu Santo Espírito nesta noite, neste lugar, Senhor. Nós cremos no teu poder, nós cremos, Senhor, no poder do teu Santo Espírito, cremos, Senhor, que o teu nome, Senhor Jesus, tem todo o poder, e é esse nome que nós declaramos nesta noite, dentro desta casa, porque este culto, Senhor, será um marco para as nossas vidas, será um marco, Senhor, de renovação, Senhor, para os teus santos, Senhor, para as nossas vidas espirituais, Senhor. Cuida, Senhor, da nossa vida emocional, cuida, Senhor, da nossa vida espiritual. Precisamos e dependemos de Ti 100% da nossa vida, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido o Ministério de Louvor. Vamos nos colocar de pé, irmãos.
Temos alguns irmãos nos visitando hoje. Os irmãos da recepção não conseguiram anotar o nome de todo mundo, mas temos aqui a noiva do nosso preletor, do nosso irmão Leonardo, a mãe dela. E como vamos dizer para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem à vontade, aqui é a casa do nosso Pai. Tá bom? Bom, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Existe uma guerra, irmãos, espiritual aqui nesta noite. Há uma batalha e eu não sei se todos já puderam sentir, mas eu quero falar com os irmãos. Se liguem em espírito com o Senhor, porque há uma guerra. O inimigo não está satisfeito de estarmos aqui esta noite. Não. Algo que o Senhor quer fazer aqui nesta noite, na minha e na sua vida, que Ele quer atrapalhar. Mas no nome do Senhor Jesus, Ele está derrotado. Não é porque eu estou falando, não é porque tem alguém aqui mais santo que alguém, não. É porque é o nome do Senhor Jesus que está sendo estabelecido neste lugar. É o reino do Senhor que foi estabelecido neste lugar, nesta casa. Então nós vamos cantar que o Senhor liberte-nos de nós, que Ele venha nos libertar do nosso eu, que Ele venha nos libertar da nossa ansiedade, que Ele venha nos libertar da nossa mania de querer ultrapassar a frente dEle, que Ele venha nos libertar de nós. Porque quando a gente fala de libertação, a gente já pensa em alguém que está possesso por demônios. Não, todos os dias nós precisamos de libertação. E muitas das vezes a gente não entende a forma que o Senhor tem de falar, a forma que o Senhor tem de agir, como Ele vai fazer, a gente não entende. E a gente começa a questionar, aí entra o nosso eu. E é desse eu que nós temos que nos libertar e aceitarmos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, apesar da gente muitas das vezes não entender nada. Então feche seus olhos. Essa canção vocês já conhecem. Vamos louvar.
Santo Deus poderoso, a Ti toda honra e toda glória seja dada, meu Deus. Tu és merecedor, Pai, de tudo. És o dono de nossas vidas, Pai. Eu peço perdão dos meus pecados e que agora eu coloco do Leonardo em tuas mãos, Pai. Teu filho, servo dedicado, Deus, ao qual o Senhor já entregaste a tua palavra, a tua mensagem, ao qual o Senhor, o teu Espírito poderosamente já deixaste claro o que queres dizer ao teu povo, Deus. Peço que o sustente, que fortaleça, que aviva, que guarde, o Pai, guie seu filho, Deus. Não desampare jamais, ó Pai. Que sua mão segure fortemente, ó Pai, todos os dias. Que mais uma vez use grandemente agora a falar da tua igreja, ó Pai. É o que eu imploro, não porque eu mereço, mas porque tu és o Rei dos Reis. Em nome do seu Filho Jesus, derramou seu sangue na cruz, me reina para todos sempre. Amém. Igreja passando por vossa paz, Senhor Cristo. Mas muito alegre de poder estar aqui novamente com os irmãos. Vamos falar, eu sou de casa já. Sempre senta à vontade, pela misericórdia. Eu agradeço ao pastor dessa igreja e toda a liderança dos jovens pela confiança, de estar em consideração a oportunidade do culto de domingo. Eu costumo falar que o culto de domingo é um culto que geralmente nós temos para nos alimentar, para encarar mais uma semana de trabalho, mais uma semana de estudos. E eu vejo que o Senhor tem uma mensagem para nós, no nosso coração nessa noite. Hoje, pela misericórdia, muito bem acompanhada. A Cassiana e Noiva, a sogra, a Cássia, a mãe, a mulher, está por ali, fora. Obrigado por me estar aqui com a gente nessa noite. Me sinto honrado também por isso. Vamos estar seguindo, irmãos, a leitura do tema hoje nessa noite. Nós temos tempo, porque você tem sucesso. Vamos estar lendo no livro de Romanos, no capítulo 12. A partir do versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com a alegria. Quando eu me passar esse tema, é um tema que você consegue fazer uma reflexão geral. Tanto sobre a nossa própria vida,
tanto quanto os dias de hoje e a nossa caminhada de fé cristã. O tema hoje diz: não vos conformeis com este mundo, mas eu queria meditar um pouco, irmão, do versículo 1 do capítulo 12, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vivemos num tempo em que o mundo e as estratégias que o inimigo usa são basicamente para tornar tudo relativo. Nas ações, no pensar, no agir, no falar, porque relativizando tudo, tornam-se as coisas banais. Relativizando tudo, eu torno comum aquilo que no outro tempo era dado como errado. Quando eu relativizo tudo, eu abro oportunidades de gerar questionamentos, de gerar linhas diferentes de pensamento dentro de um próprio assunto. Por exemplo, nossa conduta cristã, ela vai apregoar que mentir é errado, mas o mundo ele vai relativizar, dizendo que depende da necessidade, depende da situação, depende do que é. Tem mentirinha que é pequena, que não vai nada, tem mentirona que é grandona, que é errada. O mundo ele sempre vai tentar flexionar as verdades que nós temos, as convicções que temos, para que a gente se torne como eles, para que a diferença que nós temos ela seja banalizada, de modo que o nosso modo de viver não tenha mais diferença com o modo do mundo, de modo que o nosso modo de pensar seja mudado com o modo do mundo, de modo que as nossas ações sejam comuns ao mundo. E como nós propriamente lemos aqui, não vos conformeis com esse mundo. A Bíblia vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas se esse sal for insípido, se esse sal for sem sabor, se esse sal perder a sua função de salgar, se esse sal perder a sua função de dar gosto ao alimento, ele perde totalmente sua utilidade e só serve para ser utilizado pelos homens. Se nós relativizarmos a nossa fé, se nós relativizarmos as nossas ações, se nós permitirmos que o mundo tire as características preciosas daquilo que o Senhor já colocou e nos ensinou, tire de nós as características preciosas que a palavra tem nos ensinado, se nós permitirmos que o mundo entre no meio da igreja aí você fala, mas como assim o mundo entrar no meio da igreja? O mundo entrar no meio da igreja não é necessário que nós começamos a cantar músicas que não sejam cristãs, embora isso é uma prática terrivelmente mundana. Mas para o mundo acessar a igreja, não é necessário que nossas vestimentas sejam vulgares como a do mundo, embora vestimentas vulgares trazem escândalo e afetam a boa vivência dentro da casa do Senhor. Mas o mundo muitas vezes ele tem acessado as igrejas por meio dos modos de pensar que muitas vezes acaba entrando dentro das mentes e dentro dos corações, mudando em nós a certeza do fundamento da verdade de Deus. A palavra vai dizer em Hebreus 11 que a fé ela é um firme fundamento. Eu costumo falar que eu gosto sempre de puxar um pouquinho essa linha para mim, como engenheiro civil, a gente sempre medita um pouco dentro da profissão ali e acaba trazendo isso um pouco para a nossa vida. Quando a gente vai construir uma casa, uma edificação, a gente sempre começa ela pelos alicerces, sempre começa ela pelo fundamento. Porque se eu levantar uma edificação sem um fundamento forte, no momento que eu levantar e as cargas forem depositarem sobre aquele solo, sobre aquele chão, a tendência é que a casa, a edificação se deforme, porque o fundamento dela está fraco ou ele não existe. Se eu quiser levantar uma casa de 2 andares, o fundamento dessa casa, a fundação dessa casa tem que ser uma fundação que suporte o peso de uma casa de 2 andares. Quando nós trazemos essa realidade, fazendo um paralelo para a nossa vida espiritual, para a nossa
Deus, para a nossa mente, para a nossa vida cristã, nós podemos entender que Cristo, por meio da sua palavra, dos seus mandamentos e suas ordenanças, que Cristo, por meio da sua palavra, Ele traz para nós verdades, traz para nós limitações, sim, traz para nós conceitos do que é errado, do que é certo, para que a gente possa estar muito bem fundamentado, muito bem firmado nesta palavra da verdade. Para que mesmo que o mundo, com suas falácias, com suas facilidades, mesmo que o mundo venha tentar de alguma forma abalar aquilo a qual nós já fomos firmados, ele não tenha poder de nos afetar. Voltando a fazer o paralelo, quando eu afeto a fundação, o fundamento de uma casa, eu deformo toda a estrutura. Quantos de nós já não fomos em algum lugar e observamos uma grande rachadura numa parede? Ou chegamos em algum lugar e observamos desplagamentos, a parede estava até pintada bonitinha, mas de repente começou a rachadura, começaram a cair pedras. Porque quando o fundamento ele é afetado, toda a estrutura é comprometida. O que eu quero dizer com isso? Quando nós permitimos que o mundo entre em nosso coração e nossa mente, quando nós permitimos que o mundo molde o nosso modo de pensar, quando permitimos que o mundo mude a nossa concepção, a nossa visão do que a palavra de Deus verdadeiramente quer de nós e nos limita a fazer, quando nós permitimos que o mundo ele mude o nosso modo de enxergar a fé, ele mude quando nós permitimos que o mundo ele mude o nosso modo de enxergar a Cristo, nós estamos abrindo uma grande brecha para que nós mesmos sejamos alterados, sejamos mudados. Quando eu altero o fundamento, quando eu altero o fundamento, eu deformo toda a construção. Quando eu altero o fundamento, eu deformo toda a casa. Quando eu altero o fundamento da fé, eu deformo o caráter do cristão. Então não é uma questão de saber menos ou saber mais. A questão é de guardar. Porque o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Esconder é preservar, é guardar, é conservar com carinho esse fundamento tão precioso da palavra que foi colocado em nós. Eu não dependo de interpretações carnais e humanas para me guiar ao céu. Eu não dependo de interpretações carnais e humanas para me guiar a Cristo. Eu preciso simples e unicamente meditar plenamente no que nessa palavra está escrito, para que eu avance naquilo ao qual o Senhor tem proporcionado para mim, o caminho ao qual Ele já deixou traçado. O caminho da igreja já está traçado. Nós sabemos o caminho ao qual nós devemos andar. A palavra diz que nós devemos andar em santificação para que nós possamos ver ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos andar em santidade, nós devemos preservar os fundamentos da fé, nós devemos selar por essa fé que uma vez cuidada, para que nós possamos alcançar e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Rogo, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No mundo antigo, na época de Cristo, quando se apresentavam sacrifícios, sejam por ações de graças, ou seja por remissão de algum pecado, alguém cometia algum erro, e Cristo ainda não tinha morrido pelos pecados, então o modo de purificação era por meio de sacrifício de animais. Então era escolhido um animal, um novilho, ou um pombo, dependendo do cerimonial de purificação, mas em geral era um cordeiro. Era um cordeiro bonito, deveria ser um cordeiro perfeito, sem manchas, sem defeito, sem nenhum problema, sem nada que esteticamente comprometesse a qualidade daquele sacrifício. E era levado até o sacerdote, que também examinava aquele cordeiro.
E quando aquele cordeiro era examinado, não se era achado manchas, máculas ou qualquer um defeito nele, era levado para a pedra de sacrifício. E aquela pessoa que se achava com erro, que se achava com a falha, que tinha cometido o erro, ela colocava naquele cerimonial, ela colocava a mão sobre a cabeça daquele animal que estava sobre a pedra, e o sacerdote imolava, cortava, fazia um corte no pescoço para que o sangue escorresse. E durante aquele momento de sacrifício, o ato da pessoa pecadora estar com as mãos sobre um animal que estava sendo sacrificado, era como se ela transferisse a sua culpa para aquele animal, tudo naquele cerimonial. E ela transferia a culpa para aquele animal que estava sendo sacrificado. Ou seja, o homem pecou, mas o preço do pecado, como a própria palavra fala, que o salário do pecado é a morte. O peso do pecado era imputado sobre aquele animal, e conforme o sacerdote sacrificava, aquele animal pagava o preço do pecado daquela pessoa, morrendo, e aquela pessoa ali estava perdoada ou purificada, ou apta para retornar ao convívio das suas funções de comunhão. Quando Cristo morre na cruz, ele assume o lugar desse cordeiro. Quando Cristo morre na cruz, ele assume o lugar deste sacrifício. Como a própria palavra diz, levando sobre si todas as nossas dores, levando sobre si os pecados. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, pelo seu castigo, nós fomos sarados. Cristo na cruz, ele assume nossos erros, ele é morto para que nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos ter a oportunidade de acessar o perdão de Deus. Quando o mundo tenta nos reformar, o mundo está tentando nos fazer negar o sacrifício que foi feito na cruz por cada um de nós. Quando o mundo tenta deformar o fundamento, a confiança que nós temos em Deus, ele nada mais, nada menos está tentando nos fazer desprezar o grande sacrifício perfeito que foi feito na cruz por cada um de nós. Porque quando ainda eram feitos sacrifícios, a pessoa que errou, após perdoar, se ela errasse ou se tornasse impura novamente, ela necessitava de apresentar um novo sacrifício. Ela necessitava de apresentar uma nova oferenda. Ela necessitava de escolher um outro cordeiro perfeito e sacrificar para que ela pudesse novamente ser perdoada. Mas quando Cristo morre na cruz, ele sendo um sacrifício perfeito, ele anula a necessidade de novos sacrifícios. E a única forma, a forma de nós acessarmos, melhor dizendo, esse verdadeiro perdão, não é mais matando um animal inocente, não é mais matando um animal que à vista dos homens era perfeito, não é mais sacrificando e pelo sangue de um cordeiro, de um animal, e pelo sangue do cordeiro sendo purificado do pecado. Ao modo que nós temos de acessar esse perdão é por meio do arrependimento. Por isso que Cristo, quando inicia a sua pregação, como é relatado no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, que diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O arrependimento é o que nos dá acesso ao perdão de Deus, e é o que nos livra da condenação do mundo. É o que nos livra da condenação que nós merecíamos pelos pecados que cometemos e cometíamos. Mas o arrependimento verdadeiro e genuíno, ele traz para nós o que nós chamamos de conversão. Ou seja, converter é mudar a rota, converter é mudar o destino. Quando nós vivíamos uma vida de pecado outrora, quando nós vivíamos uma vida em que não entendíamos, não tínhamos o conhecimento do sacrifício real e verdadeiro de Cristo, nós estávamos indo em uma direção, ou seja, uma direção de erro, uma direção de pecado, uma direção em que nós merecíamos simples e unicamente o castigo da morte, nada mais. Mas quando nós nos arrependemos, um arrependimento real, verdadeiro, genuíno,
perdidos. A nossa direção ela é alterada e nós paramos de andar rumo à morte e começamos a andar para a vida. Jesus disse: vim para que vós tenhais vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse tema é muito propício. Metanoia. Metanoia é um substantivo feminino que diz ser mudança essencial de pensamento e de caráter. O mundo tenta tornar o pecado normal. O mundo tenta tornar os erros normais. O mundo tenta tornar a nossa vida cristã banal. Por quê? Se eu torno tudo normal, eu impeço que as pessoas vejam e deem vazão, ou melhor dizendo, eu impeço que aquele que está no erro saiba diferenciar o que é certo do que é errado. Quando eu torno tudo normal, tanto errado, tanto certo, comumente dizendo, nós colocamos tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo cesto, tanto certo e errado, torna-se tudo comum, tudo pode. E nós perdemos a sensibilidade mais essencial, que é a voz do Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo é responsável de nos converter do pecado, da justiça e do juízo. Se tudo é normal, quando o Espírito me incomoda sobre algo, a minha mente, cauterizada de que tudo é normal, ignora o aviso do Espírito Santo. Ei, muda de vida. Ei, para com essa prática. Ei, para de agir dessa forma. Quando eu torno tudo normal, eu torno meu coração duro ao choro, ao gemido do Espírito Santo. Nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder amigos, nós podemos perder acesso a pessoas a lugares, mas nós não podemos perder a sensibilidade ao Espírito Santo. Quando Jesus finda a sua materialização terrena e ascende ao céu, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, deixarei convosco outro Consolador. E o Espírito Santo, ele está em nosso meio. E as ações dele são reconhecidas na vida de todo aquele que tem um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que reconhece que não é perfeito, mas que serve ao Deus perfeito e que é necessário se esforçar mais para andar em santificação, andar em santidade. As ações do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo estão presentes num coração que foi convertido, num coração que sofreu o processo de metanoia, que teve uma mudança essencial de pensamento e caráter. Ou seja, aquele que bebia hoje entende que beber e se embriagar é uma coisa errada, porque o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Aquele que mentia hoje já não mente mais, porque ele entende que a palavra do crente ela tem que ser sim, sim, não, não, e o passar disso é de procedência maligna. A mudança essencial de caráter está naquele que matava, hoje ele não mata mais, porque ele entende que a vida é um dom de Deus, é um dom da parte de Deus, e somente Deus tem poder de dar e tirar. O processo de metanoia, essa mudança essencial de pensamento e caráter, está na vida daquele que roubava e hoje não rouba mais, daquele que sonegava e hoje não sonega mais, na vida daquele que omitia e hoje não omite mais, como Zaqueu, que ele está vendo a multidão cercando Jesus, e ele querendo ver quem era Jesus, ele sobe uma figueira brava para poder observar quem era Jesus que passava. E Jesus fala: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E ali recebendo a Jesus, recebendo aquela presença em sua casa, imediatamente ele fala: Senhor,
se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado, se eu tenho errado com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que foi roubado. E o próprio Senhor falou: hoje teve salvação nesta casa. A salvação, ela foi estabelecida quando houve arrependimento do caminho antigo, processo de metanoia, mudança de pensamento e caráter. O interessante é que quando o sacrifício ainda era já animal, a mudança, a perfeição que se buscava enxergar era um animal que estava sendo sacrificado. Mas depois da morte e ressurreição e sacrifício de Cristo na cruz, a mudança começa em nosso coração. Como nós louvamos aqui: de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar minha vida com o coração. Não vale a pena somente olhar para um animal, um cordeiro perfeito, se a mudança e o arrependimento que é necessário não está acontecendo no nosso coração. Depois do sacrifício de Cristo, nós paramos de olhar para a morte do animal e começamos a olhar para Cristo na cruz. E quando eu olho para Cristo na cruz, é como eu receber em mim parte daquele sofrimento e entender que aquele homem que foi pregado na cruz, ele não tinha erro, não tinha pecado, e morreu pelos meus pecados. E muito mais que um animal, que eu buscava ver a perfeição nele, quando eu olho para Cristo, eu enxergo os meus defeitos e entendo que o mundo pode olhar para mim e me julgar pelo meu passado, mas o meu interior tem que estar modificado pela verdade de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu muitos erros, cometeu muitas falhas. E a gente muitas vezes se questiona: mas um homem que errou tanto, um homem que foi um homem de guerra, um homem que cometeu tantos homicídios, um homem que foi capaz de colocar um amigo, um soldado fiel à frente da guerra para morrer, para que ele pudesse encobrir o seu erro de estar adulterando com a esposa do amigo. Como que esse homem foi novamente reconhecido como um homem segundo o coração de Deus? Não foram pelos seus erros, não foram pelas suas falhas, não foi pela sua linhagem, não foi simplesmente porque ele foi um grande líder em Israel que foi escolhido dentre tantos e foi dada sobre ele uma unção que ele conseguiu derrubar os cristãos. Não. Ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele era alguém que ele errava, ele falhava, mas ele era sensível para reconhecer que errou, que era necessário refazer o seu caminho. É impossível para aquele que já foi iluminado pela verdade de Deus permanecer no vale, porque o processo não está aqui, está aqui. Quando o Espírito Santo ele age, incomoda e toca e traz a nós o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, não é a matéria que sente, é a alma que dói, é o coração que arde, é o coração que queima, porque nós entendemos que essa matéria é perecível, mas quando nós pecamos por meio do corpo, nós estamos ferindo a nossa alma, nós estamos crucificando novamente um homem inocente. Processo de metanoia, mudança radical de pensamento de caráter. É entender que eu não posso retornar para onde Cristo já me tirou. Eu não posso tornar a beber da água suja
suja após Cristo me fornecer a água limpa da sua palavra. Eu não posso voltar a agir como antes, porque meu coração já não é mais como antes, a minha mente já não é mais como antes. Eu fui lavado e remido por sangue, não de um cordeiro animal, mas do sangue do cordeiro, o sacrifício perfeito que foi Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. A carne geme, a carne clama pelo pecado. Não é porque nós temos o entendimento e o conhecimento que a carne vai deixar de desejar aquilo que é errado, aquilo que é pecado. A palavra vai dizer que o Espírito está pronto e a carne é fraca. Mas o Espírito estando pronto, nós temos a fortaleza em Deus para vencer. Nós temos fortaleza em Deus para negar. Nós temos fortaleza em Deus para mudar isso. Não na força da carne, mas na força desta palavra poderosa. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não por meio do cordeiro animal, não por meio das nossas ações, mas por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Quando o escritor escreve isso, ele está exemplificando para nós que vai ser necessário diariamente negar a nossa carne. O próprio Jesus disse: quer vir após mim? Quer me seguir? Quer ser meu seguidor? Quer caminhar comigo? Nega a si mesmo. E ó, não é caminho fácil não. Pega a sua cruz, bota a sua cruz nas costas e siga. O pecado, ele nos rodeia de tão perto, sempre. Ela vai dizer: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Mas nós em Deus temos a fortaleza para vencer o pecado, para vencer o erro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, diariamente, o nosso corpo ele é oferecido como sacrifício. Eu sinto vontade de errar, mas eu não erro porque eu amo Cristo. Eu sinto vontade de cometer algo que eu sei que é errado, mas eu abro mão disso por amor a Cristo. Porque eu entendo que alguém inocente morreu por mim para que eu tivesse acesso a essa oportunidade de mudar, de arrepender, de ressignificar, de converter, de mudar a minha vida. Verso 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, não tome forma desse mundo, não se amolde a esse mundo. A gente, quando medita nesse versículo e traz para uma realidade, hoje é um culto de jovens, mas essa meditação é uma meditação que serve para nós há todo tempo. Não sou tão jovem assim, mas também não estou tão para lá. E eu me recordo de época de escola, ambiente de faculdade. São ambientes em que, naturalmente, existe uma pressão social muito forte para que todos aqueles que estão ali pratiquem as mesmas coisas, os mesmos erros e tenham os mesmos costumes. Quando eu era adolescente, a moda era os meninos terem uma chuteira total moderna. Meninos que não tinham chuteira, ele sabe. Então o menino que ia jogar bola, que ia fazer uma educação física, que não tinha uma chuteira total moderna,
Depois eu comecei a crescer mais um pouquinho, começou a moda botar umas calças skinny, aquelas calças apertadas, a perna apertava. Hoje as pessoas mal andavam. Depois vinha umas calças que eu tinha até um homem que vinha quase até aqui embaixo, parecia que estava usando de fraldão. Saruel. O pessoal que está, velho. E eu me recordo, e meditando, quando você é novo, você não tem tanto entendimento e você está em um ambiente em que essa pressão é muito grande, é inevitável que você se compare. Poxa, fulano tem tal coisa, se comporta de tal forma, poxa, não tem. Poxa, fulano faz tal coisa, mas eu não posso. E o ambiente ele vai te pressionando, porque o ambiente das padrões de comportamento são normais. Então ele vai te oprimindo até que você se compare a ponto de desejar ser como eles. Mas aí que está a verdade desse texto que nós temos. Não nos conformeis com esse mundo. O mundo vai praticar coisas que o tempo agora são prazerosas demais. A carne vai nos levar e vai nos instigar a praticar coisas que por tempo agora são prazerosas demais, mas que no futuro trazem um peso tão destruidor que tem até uma piada do Instagram que fala: não compensa. Não compensa. O livro de Hebreus 11, fazer essa leitura rapidamente. O livro de Hebreus 11, no verso 24, diz: pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo com maior riqueza o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Se nós olharmos simplesmente com uma visão física e material, nós não conseguimos tomar a atitude que é necessária para que haja mudança. Mas quando nós olhamos pela fé, lembra que nós começamos falando lá? A fé que é o que? Um firme fundamento. Se eu mantenho firme o meu fundamento, não importa o ambiente onde eu estou, o maior que seja a pressão, lembra? O fundamento, ele permite que a casa, ele absorve os pesos que são atribuídos sobre a casa. Quando o meu fundamento, quando o meu alicerce em Cristo ele é forte, eu posso construir uma casa de 2 andares, 3 andares, porque o meu fundamento foi preparado para suportar aquele peso. Quando o meu fundamento é em Cristo, quando a minha fé é bem firmada em Cristo, não importa a pressão que vem de cima ou de baixo, do lado, eu estou firmado na verdade inegociável. Eu não me deformo pelo ambiente. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Lembra da história de Moisés? Foi deixado no cesto e comprado pela filha de Faraó. Porque Faraó via o povo de Israel crescendo muito, queria parar o povo e começou a matar todos os meninos. A mãe Joquebed escondeu Moisés até onde deu. Chegou uma época que não teve como. Ela colocou no cesto e pediu para sua irmã ir acompanhando. E quando a filha de Faraó se banhava, ela encontra o cesto, olha, vê Moisés, acha o menino bonito e prega para criar como seu. Moisés é criado dentro do Egito, com conhecimento do Egito, com a cultura do Egito, com a roupa do Egito, com os estudos do Egito, criado para ser um homem, criado dentro de uma cultura totalmente oposta ao povo de sua origem. Mas no tempo determinado, quando o chamado e a voz de Deus gritou no coração de Moisés, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado. Escolheu sofrer a se amoldar aquilo que estava proposto. Preferiu ir para o campo a permanecer no palácio e se moldar ao sistema a qual ele foi criado. O poder da decisão, o poder da escolha, o poder de decidir, como Daniel assentou, decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. O poder da decisão é um poder precioso que está em nossas mãos. Deus te permitiu chegar aqui nessa noite e por meio dessa palavra, desse tema tão precioso meditar, para que quando as facilidades se apresentarem, para que quando os manjares se apresentarem, a gente possa meditar nessa palavra e tomar posse desse poder, o poder de dizer não, o poder de negar, o poder de rejeitar as facilidades e o pecado e as coisas do mundo, para se voltar para as coisas de Deus. Mesmo que isso te gere sofrimento, mesmo que momentaneamente isso te gere prejuízo, mas o ato de negar o mundo, o ato de negar as vontades da carne, o ato de negar a moldura que o mundo tenta pressionar em nós, isso vai trazer para nós uma recompensa, um peso de glória que é proposto para todo aquele que é fiel. No livro de Apocalipse, quando vai relatando a carta a Filadélfia, uma das atribuições que vai falando ali no final do capítulo é: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Há uma recompensa para aqueles que preservam a palavra fiel do Senhor. Há uma recompensa para aqueles que resistem à pressão. Resiste à pressão. O mundo faz pressão. E acredite, hoje você é novo. Hoje você é jovem. E não é porque você vai crescer, não é porque você vai ficar mais velho que o mundo vai deixar de fazer pressão. Muito pelo contrário, só piora. E só traz consequências mais destruidoras, mais destrutivas, porque quanto mais conhecimento você tem, pior é o juízo. O salário do pecado é a morte. O salário da desobediência é a morte. O prazer de se amoldar ao mundo gera um desprazer muito grande de viver uma eternidade, uma realidade sem a presença de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Quando eu escolho não me conformar, não me amoldar, conformar, irmão, é se entregar à pressão que você está sofrendo, se entregar à pressão dos amigos para que você faça algo, se entregar à pressão social de que você tem que se comportar de uma forma. Não se conforme. Quando eu escolho, decido, quando eu me firmo nessa palavra para não permitir que a pressão do mundo me conforme, me deforme, eu estou dando uma total e verdadeira abertura para que o Espírito Santo, que é aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo, possa operar em meu coração por meio de Cristo Jesus. E essa transformação que é gerada pelo Espírito Santo, ela traz brilho para nossas vidas. Quando nós já ouvimos e vimos diversos testemunhos de pessoas que tinham uma vida totalmente desregrada, ou até já vimos alguém que tinha uma vida totalmente destrutiva, e nós vemos e pensamos: olha, fulano, quem te viu, quem te vê. Quem olha para você hoje não diz que você era como você era antes. Quem olha para você hoje não diz que você praticava o que você praticava antes. Porque o poder do arrependimento, o poder da decisão de abrir mão do mundo, ela traz essa abertura para que o Espírito Santo trabalhe em nós e traz uma transformação poderosa para a nossa vida, traz uma renovação do nosso entendimento.
metanoia. Muitas vezes nós achamos que essa mudança ela é de forma milagrosa e instantânea e que é simplesmente algo sobrenatural. Mas para que de fato o processo da metanoia seja instaurado, estabelecido em nossa vida, a primeira coisa que tem que ser feita é a mudança de atitude. Quando eu mudo as minhas atitudes, eu estou mudando o meu caminho, eu estou mudando as minhas práticas. E quando eu mudo as minhas práticas, há estudos que falam que conforme eu mudo uma prática, ou conforme eu executo uma prática rotineiramente, eu vou moldando a minha mente de acordo com aquela atitude. Quando eu deixo de praticar algo, eu estou moldando a minha mente a não praticar mais aquela atitude. Ou quando eu estou exercitando algo, eu estou moldando a minha mente a praticar aquele ato de forma contínua. O processo de metanoia, ele vem de forma contínua e progressiva. Aleluia. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mensagem não é simplesmente para que obedeçamos a Deus de uma forma de barganha. Eu estou fazendo porque eu quero receber algo. Não, é por amor. Se você não fizer por amor a Cristo, por fidelidade a Cristo, por gratidão a Cristo, por tudo que Ele fez, tudo é vão. Se você não fizer verdadeiramente uma entrega verdadeira, reconhecendo que Cristo é maior que tudo e de todos, e que o amor dele te basta e é suficiente por tudo, é tudo em vão. Mas quando eu faço com amor, quando eu reconheço quem Ele é, quando eu reconheço o que Ele fez, o que Ele tem poder para fazer na minha vida, aí nós entramos na parte desse versículo que diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes a bênção que esperamos está na renúncia que nós não fizemos ainda. Muitas vezes o milagre que esperamos está naquilo que nós não conseguimos abrir. Muitas vezes o caminho extraordinário que nós esperamos trilhar está naquilo que nós continuamos carregando continuamente. Noé abriu mão diante de sua vida, se dedicando a obedecer ao direcionamento de Deus. Moisés abriu mão da nobreza do palácio para ser um príncipe de Deus. Eliseu abriu mão da vida com seus pais para ser um profeta do Senhor. Daniel abriu mão de se contaminar com os manjares da Babilônia. Maria abriu mão dos seus afazeres diários para estar diante de Cristo a melhor parte. A mulher pecadora abriu mão do perfume caro e quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Zaqueu abriu mão do seu orgulho ao conhecer Jesus e reconheceu os seus erros. Jesus, em Filipenses 2, verso 7 ao 11, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus abriu mão da sua vida e nos gemiu e nos livrou da condenação do pecado. Que nessa noite, muito mais do que esperar um processo milagroso instantâneo, nós possamos dar valor às práticas diárias, às renúncias diárias, que vão nos fazer viver de fato uma transformação. Uma transformação não somente física, terra
não demonstra a santidade de ninguém. Uma mudança não somente visível aos homens, mas uma mudança principalmente interior. Uma mudança de coração, uma mudança de entendimento, uma mudança de rota, uma metanoia, uma conversão, um arrependimento, um redirecionamento. E que nessa noite o Espírito Santo possa continuar ministrando essa palavra no coração de toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Léo. Os irmãos possam estar orando pela vida do nosso mensageiro. Quero convidar o Ministério de Louvor. Convido também a igreja a se colocar de pé. Tomando conta do lugar.
irmãos, graças a paz. Antes de encerrarmos o culto, temos uns avisos a dar. Domingo que vem, a partir das 9h30, nós temos o nosso momento de evangelismo, é o dia da Bíblia. Então a igreja estará saindo a campo, fazendo o seu trabalho, o ID do Senhor Jesus. E tudo aquilo que nós aqui ouvimos e cantamos, louvamos ao Senhor, ele precisa resultar numa vida que mostre de fato que Jesus é Senhor da nossa vida, transformou a nossa vida, e nós testemunharmos isso para as outras pessoas. E não há nada igual a palavra de Deus para que nós possamos compartilhar com as pessoas aquilo que elas precisam para a vida delas. O irmão Leonardo estava trazendo a mensagem e eu recebi uma notícia e o Senhor me deu essa palavra. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. E quando nós falamos a respeito de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, às vezes a gente acha que se resume e se resolve somente nisso. E a gente esquece do grande papel e missão que nós temos neste mundo. Enquanto nós estávamos aqui adorando, bem perto de nós acontecia uma festa negada a bebida, e muito provavelmente alguém pegou o seu carro, saiu bêbado, bateu no meu carro e foi embora. E isso mostra o quanto as pessoas precisam de Jesus. Não basta a gente ficar reclamando, não basta a gente ficar falando a respeito do mundo. Precisamos viver esse evangelho que nós pregamos. E é nesse instante que vale Jesus na tua vida, para te livrar, para te orientar, para te capacitar, te dar o conforto, mas também te dar a missão. Vá lá e pregue o Evangelho. Anuncie a palavra de Deus. Viva esse Evangelho para você anunciar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe nesta noite, durante esta semana, e que você coloque em prática tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao teu coração. Peço à igreja que se coloque de pé, por favor. Soberano Deus, nós te agradecemos porque sabemos que Tu és Senhor das nossas vidas, e o Senhor dá muito mais do que livramento, o Senhor dá muito mais do que bênçãos materiais. Acima de tudo, o Senhor nos dá a vitória sobre a carne, o Senhor nos dá a vitória sobre o pecado e as suas consequências, o Senhor nos dá o dom da vida eterna. Obrigado a Deus, porque um dia nós tivemos o privilégio de não somente conhecer a Cristo Jesus, mas reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa alma. Que nós possamos compartilhar essas novidades que nós um dia recebemos com tamanha alegria, mas acima de tudo, ó Deus, que nós possamos viver esta realidade, que Jesus é Senhor e Salvador da nossa alma. Pai eterno, leve o teu povo para os seus lares, debaixo da tua paz e da tua doce presença. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo, seja com os irmãos que aqui estão presentes e com todas as famílias que estão sendo representadas, assim, ó Deus, como todo o teu povo espalhado por toda a face da terra. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, oração silenciosa. Está encerrado o culto desta noite. Domingo que vem,
e meia conto com a presença de toda a igreja. Amém?